Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos para o capítulo 2 de 1 de Pedro, onde Pedro vai trazer as implicações do que nós temos visto até aqui. Então nós somos chamados a uma vida de santidade, da mesma forma que Deus é santo, da mesma forma que Deus é separado da realidade, da falta de amor a Ele e ao próximo que nós vemos à nossa volta, onde florescem e onde prosperam muitas vezes os impulsos egoístas, contrário àquilo que promove a vida de quem está à nossa volta. A falta de verdade, a falta de compaixão, a falta de generosidade, a falta de perdão. Então nós somos chamados a ser o oposto disso, a ser uma antecipação da realidade consumada da restauração de todas as coisas por meio de Jesus quando Ele voltar. Então nós experimentamos já esta estabilidade que existe em Deus e que nos dá esperança, da realidade da salvação que já nos é dada e que nós podemos desfrutar em parte já e que será consumada exatamente quando Jesus voltar. Okay? E a salvação implica todas as esferas da nossa experiência humana, desde a nossa realidade interior até à realidade exterior dos relacionamentos sociais, da natureza, de tudo. Tudo será restaurado. Okay? E nós somos chamados a viver separados à parte numa vida de transformação que deixa para trás estes impulsos da velha natureza e que corre na direção desta nova vida, desta nova natureza que Deus nos deu por meio da regeneração, do novo nascimento, por meio da formação de uma nova pessoa interior em nós, com novos desejos, novas afeições, alinhados com Deus, com a vontade de Deus. Isto foi o que Pedro falou até aqui. E agora Pedro vai começar o capítulo 2 com uma conjunção conclusiva, um portanto. Ou seja, de tudo o que vimos até aqui, a consequência vai ser esta. E então vamos ver qual é a consequência. Versículo 1. Portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, a hipocrisia, a inveja, bem como todo o tipo de maldicência. Agora, lembrem-se, Pedro lá atrás disse para nós prepararmos o nosso entendimento. E este é um trabalho que envolve o planeamento, que envolve o pensamento, que envolve o facto de estarmos atentos, ser sóbrios, vigilantes. Aqui tem que haver uma percepção de nós próprios, ok? Aqui tem que haver meditação. Aqui nós temos que parar diariamente diante da palavra, e já vamos ver isso a seguir, diante da palavra, diante do Espírito de Deus, diante daquilo que é o nosso padrão de comportamento ultimamente, a nossa ação no dia anterior, naquele dia, naquela semana, para percebermos o que é que em nós existe que reflete estes impulsos que vão contra esta nova natureza que Deus nos deu e que reflete o seu caráter. Okay? Então devemos abandonar toda a maldade, todo o engano, a hipocrisia, a inveja, a maldicência. E isto não é uma lista fechada. Okay? Isto são apenas alguns exemplos. Mas nós temos isto aqui e temos muito mais. E cada um de nós sabe muito bem onde é que cruza a linha. Onde é que faz este movimento em direção ao outro que não é o de promover, que não é o de trabalhar em prol do bem-estar do próximo, mas onde é tirar, ok? Onde é causar destruição. E todos nós temos maldade, todos nós temos engano. E muitas vezes em relação a nós próprios, em que não queremos ver aquilo que de facto somos e passamos a imagem daquilo que não somos. Isso é hipocrisia. Então, por exemplo, nós, quando somos chamados a dizer a verdade num determinado contexto em que nos custa muito dizer a verdade, em que o impulso natural seria ou omitir e dando a entender uma coisa errada à pessoa daquela que é a realidade, isso já é mentira, ok? Porque estamos a passar uma ideia que não corresponde à verdade. Então a omissão pode ser uma mentira. E a própria mentira assim, às vezes poderemos querer mentir em relação a uma determinada coisa que nos vai expor, enfim, o que for. Mas nós acabamos por dizer a verdade. O ponto é que Jesus nos chama não só a dizer a verdade, mas a dizer a verdade com amor pela verdade. Okay? Nós devíamos amar a verdade. Nós devíamos ter alegria em dizer a verdade. Então não devia ser algo custoso. É bom que ainda assim nós vençamos essa luta, mas
aquilo que Jesus quer é que haja um amor pela verdade. Porque se houver esse amor pela verdade, em que nós dizemos a verdade com alegria, com a motivação pura, que nós dizemos a verdade dessa forma, isso significa que nós estamos a amar aquilo que Deus ama. E é aí que nós temos que chegar. Ok? E quem diz em relação à verdade, diz em relação a todo o resto na vida. A dar o perdão, a dar um perdão pleno, com alegria, com a motivação correta. Não dar um perdão com rancor, não dar um perdão em que no fundo ainda desejamos que a outra pessoa sofra algum tipo de sofrimento por pagamento daquilo que ela nos fez. Okay? Então nós devemos ser muito intencionais aqui no abandono daquilo que existe em nós, que é o oposto a Deus e àquilo que Deus ama. E para isso temos que ser intencionais, temos que parar, temos que pensar, temos que tirar tempo exclusivo para estar com Deus. Seja com um caderninho na mão, seja fazendo uma caminhada, ir conversando com Jesus, mas sempre a partir da palavra. Ok? Então devemos tirar tempo para estar com Deus. Isto não se faz em 3 minutos numa leiturazinha de um devocionalzinho de uma revista. Ok? Não se faz assim. Não se faz. Ok? Então, se queremos de facto responder a esta chamada, a este imperativo de abandonar a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maldicência, outras coisas, a mentira, a lascívia, o ciúme, as omissões, porque não é só ações que vão contra o outro, mas coisas em que nós devíamos de fazer o bem e deixamos de fazer. Então, isto precisa de ser pensado, isto precisa de ser trabalhado. E o nosso problema é que nós vivemos numa cultura de superficialidade, em que somos, pior ainda, superficiais quanto a nós próprios e quanto à nossa realidade diante de Deus e diante dos outros. Porque o mais fácil é ser superficiais. Porque é fugirmos da realidade de nós próprios que nos vai causar constrangimento, que nos vai causar exposição daquilo que ainda é escuro em nós. Okay? E isso nos humilha, isso dá trabalho, mas esse é o caminho de nós podermos viver esta vida de santidade. Então, por um lado, há esta necessidade do abandono daquilo que não presta. Segundo, versículo 2, vamos ter aqui aquilo que nós devemos fazer ativamente para o lado positivo. Okay? Então, num lado nós temos o lado negativo, okay? Daquilo que nós devemos deixar, agora temos o lado positivo. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Então devemos desejar o leite espiritual. Devemos desejar aquilo que nutre o nosso crescimento. Okay? E aqui não é necessariamente... Pedro não está necessariamente a dirigir-se a crianças na fé. Pedro está a dirigir-se aos que estão na fé, ponto. E todos os que estão na fé devem ser como crianças e desejar aquilo que nutre a sua alma. E aqui estamos a falar dos meios de graça de forma geral. Estamos a falar da palavra, estamos a falar da oração, estamos a falar da vida em igreja, estamos a falar da ceia, estamos a falar da comunhão com irmãos. E comunhão não é apenas ter um almoço comunitário. Comunhão é amizade próxima com alguns irmãos, em que há encorajamento, há exortação, há oração mútua, há alegria juntos, há risadas juntos, há lágrimas derramadas em conjunto. Então, isto são tudo meios de graça que Deus dá à igreja, que Deus dá a mim, que Deus dá a ti, para vermos florescer a natureza que Deus colocou em nós. Então, nós precisamos de intencionalmente nos programar para viver tudo isto. Mais uma vez, intencionalidade. Programar estar com irmãos, gastar tempo com eles, estar com eles, telefonar, orar por eles, pedir oração por nós, separar tempo diário para estudar a palavra, ok? Lê um salmo diariamente e ora a partir dele. Lê 3 ou 4 capítulos da Bíblia, começa a ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ou cartas paulinas, enfim... Pega numa sequência maior e lê 4, 5 capítulos por dia numa visão panorâmica. Detém-te num capítulo para estudar talvez mais a fundo, como Provérbios. Lê um pequeno livro com devocionais bons, talvez um Spurgeon, um John Piper, um J.C. Ryle. Okay? Lê um outro livro sobre um assunto que percebas que precisas crescer um pouco mais, sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre eclesiologia,
sobre teologia sistemática, enfim, gasta tempo a estudar. Gasta tempo a estudar, principalmente a partir das Escrituras. Não apenas uma leiturazinha de devocional. Ok? Então, investe nos meios de graça. Planeia esse tempo com Deus. E tu tens que priorizar isso. Estou muito cansado. Ao meu dia não dá. Organiza-te. Nós temos tempo para aquilo que nós precisamos. Para aquilo para o qual nós atribuímos importância. E depois ele diz, no versículo 3, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Então Pedro está a dizer, busquem este leite espiritual para que lhes seja dado o crescimento para a salvação. Okay? Para crescerem, para florescerem na salvação, no conhecimento de Deus, no relacionamento com Ele. E é isto que é a salvação. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. E conhecer a Deus não é apenas ter um conhecimento intelectual, é esta experiência que Pedro está aqui a falar. Se é que já tens experimentado que Ele é bom, se é que já tens experiência que Ele é bom, então tu já tens que ter esta experiência da intimidade, da bondade de Deus. Já tens que ter mergulhado na certeza do amor de Deus por ti. Ok? Já tem que ter havido uma noção, já tem que ter havido uma experiência íntima, pessoal, na tua alma. A tua alma já tem que ter sido aquecida. Já tem que ter havido um senso da presença de Deus contigo. Já tem que ter havido um senso profundo de arrependimento, um senso profundo da necessidade, da dependência dele, da insuficiência nossa. Tem que haver uma experiência muito pessoal, uma experiência. Não é um conhecimento intelectual, ok? De que o homem é pecador, Deus é bom e gracioso, Ele nos deu Jesus, tenho que me arrepender, confiar nele. Ok? Qualquer pessoa, qualquer incrédulo pode afirmar isso, o diabo pode afirmar isso, os demónios creem. Tem que haver uma experiência, ok? Uma experiência. Então, se tu já experimentaste que o Senhor é bondoso, tu vais desejar estes meios de graça. Agora, se tu não desejas estes meios de graça, se tu não tens este desejo de abandonar coisas na tua vida que estão em oposição àquilo que é o amor a Deus e o amor ao próximo, então muito possivelmente tu não experimentaste que o Senhor é bom. Busca essa experiência com Deus. Busca essa experiência na tua alma. Ok? Então, é isto. Temos muito material aqui. Revê, anota e começa. Haja intencionalidade, planeamento, organização. Começa. E vais ver a mudança radical, profunda que vai vir na tua vida. Tu vais começar a experimentar a bondosa presença de Deus contigo. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Deus te abençoe. Até amanhã.